Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Uma tabelinha que se propõe a discutir temas pungentes, inquietantes, realmente incandescentes. Por exemplo, será que vai demorar para o Brasileirão pegar no breu? E os times de São Paulo, quando vão acordar para o Brasileirão? É natural ver uma campanha tão ruim de Corinthians, o atual campeão, de Santos, o campeão da Libertadores, do Palmeiras, mesmo do São Paulo, que ganhou, é o único paulista a ganhar em 2 rodadas. 33 pontos disputados pelos times de São Paulo, apenas 8 ganhos. Será que é porque os 4 maiores estão na Copa do Brasil como semifinalistas, Palmeiras e São Paulo, podendo até fazer a final? E Corinthians e Santos estão na semifinal da Libertadores, o que garante um brasileiro na final? Será que é por isso? Ou clubes com investimento desses 4 deveriam ser capazes de andar melhor em 2 competições? Porque afinal, daqui a pouco acaba o Libertadores e Copa do Brasil. E a partir de julho, são mais 5 meses de Brasileirão, esses times vão só correr atrás dos pontos perdidos? Quero discutir também o melhor lugar para Santos e Corinthians jogarem os seus 2 jogos semifinais da Libertadores. Quero, claro, evidentemente, vamos falar deste Botafogo, não é? Que ganhou 2 vezes, de 2 grandes. Quebrou uma invencibilidade de 28 jogos do Curitiba, no Couto Pereira. Curitiba aí, semifinalista da Copa do Brasil. Este Botafogo, de novo, vai começar bem, como está começando, para acabar mal, como vem acabando nos últimos tempos. Está aí o Vasco, também 100%, aparentemente já digerida a eliminação da Copa Libertadores da América. E uma outra questão que eu quero discutir com Victor Ernesto Birner. Eu sempre disse que o grande problema no Brasil nem era a corrupção, era a impunidade. Muito bem. Eis que estoura mais um escândalo de apostas, de manipulação de resultados no futebol italiano. E mais uma vez as punições começam com gente presa, com o técnico da Juve sendo investigado, Antônio Conte. Ou seja, todos os escândalos que houve na Itália, assim que descobertos, foram exemplarmente punidos. A Juve mesmo perdeu 2 títulos por causa disso. E aí eu descubro que o problema, então, não é a impunidade, porque onde há punição, os escândalos continuam a acontecer. Enfim, mais ou menos este é o nosso cardápio, Victor Birner, porque realmente temos ainda a seleção brasileira para tratar, evidentemente, mas eu fico estarrecido com certas coisas que acontecem. É o bicho-homem que não tem jeito? Não é questão de punição ou de impunidade? Boa tarde, Juca Kfouri. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Boa tarde também ao amigo internauta, à amiga internauta. Óbvio, né, Juca? É o ser humano. É a natureza humana. É um projeto que não deu certo. Dá certo de vez em quando, dá certo para algumas coisas, não dá para outras. Ou você diria que tudo é muito relativo, como um dia descobriu este que você traz na camiseta, eu acho que... o nosso querido Einstein. Não sei se é tudo tão relativo, mas eu acho que a maior parte das coisas é. E nesse caso, quando você fala de corrupção, ela existe, de alguma forma, se você for pegar, desde o momento de Adão e Eva. Né? Houve ali uma corrupção à lei. Um deslize. Um deslize, né? Aquela maçã. O que era possível que acontecesse naquela época. Se você pegar toda a história da humanidade, sempre houve. E sempre vai existir. Então, você não pode transformar esse defeito humano em algo que se faz com muita tranquilidade, com muita liberdade. Então, o problema é a impunição. É a impunidade. Impunição é jogo duro. É a impunidade. E a punição do ser humano, dependendo de como for feita, de forma educativa, sem que seja com tom de vingança, para não despertar ódio e só colocar as coisas com senso de justiça, aí você pode melhorar um pouco a situação, Juca. Você sabe, Victor Birner, que você destrói corações, né? Por quê?
Não só pelos os comentários que eu recebo no blog, As pessoas me mas odeiam, né? pelo olhar da Diana enquanto você fala. Ela, apesar do vidro, ela fica embevecida com os seus ensinamentos. Não, não são Mas ensinamentos, hoje, Juca. Mas É hoje, que o ser humano é corrupto. além do embevecimento da Diana, Deixa eu fazer uma pergunta, você nunca fez nada errado? eu tenho uma surpresa para você. Você Claro que fez eu já uma coisa? fiz. Não nesse nível. Óbvio, óbvio. Corrupção jamais. Óbvio, burlar Não. imposto, roubar Não, alguém, não, lógico. não, Lógico que não, lógico. não. Mas coisas erradas, coisas que você... Claro que eu já fiz. Depois tentei corrigir, mas eu já fiz, evidente que já fiz. Vai fazendo cada Quem vez não menos, fez? quando vai ficando mais velho, você evolui. E alguns vão piorando. Às vezes exato. Alguns vão piorando. Às depende. vezes até você faz por intolerância, mais até... Enfim, não Explode. importa. Mas eu estava dizendo que além do embevecimento da Diana, do nosso bravo Dera bastidor, fosse verdade. do Tabelinha aqui com você, hoje nós vamos ter uma surpresa. O internauta vai adorar. Que surpresa. Você não sabe quem vai aparecer no vídeo, ouvindo um povo fala. Se for Thaís Almendra, eu me derreto. Não será Thaís Almendra, mas você vai se derreter do mesmo modo. Quer apostar? Primeiro que o tema te diz muito respeito. Ana Jardim. Opa! Ana Jardim é uma flor que vai aparecer no vídeo ouvindo o povo na Avenida Paulista sobre Emerson Leão. O técnico Você quer ver. que conduziu a primeira vitória do futebol de São Paulo em 2 rodadas de Brasileirão. Eu vou repetir: 11 jogos disputados, 33 pontos em jogo, apenas 8 pontos ganhos, só um time venceu, o São Paulo. O Corinthians nem sequer empatou, perdeu as 2 partidas que fez. O Santos não marcou nenhum gol, a exemplo do Corinthians, mas pelo menos empatou os 2 jogos que disputou. A Ponte Preta perdeu um, empatou outro fora de casa. O Palmeiras empatou em casa, perdeu outro fora de casa. Olha, Juca, eu quero falar do Brasileirão, mas eu estou muito curioso para saber primeiro o que Ana Jardim... Sim, que será o nosso gancho. E veja como Ana Jardim é realmente uma flor. Não se chama jardim à toa. Atenção. Apesar da classificação do São Paulo na Copa do Brasil, o cargo de Emerson Leão pode estar em xeque. E o All Sport veio às ruas para saber dos torcedores se eles acreditam que o técnico deve ou não permanecer no comando do tricolor. Eu acredito que sim. Não deveria nem ter vindo. Eu acho que sim. Mas nem para treinar time de Várzea não serve. Sim. Eu acho que o Leão coloca o time do São Paulo no eixo. Faz muito tempo que o São Paulo não tinha isso. Quando era o Carpegiani era um time muito mole. Sim, ele vai convencer se ele conseguir ser campeão da Copa do Brasil. Aí sim, eu digo que ele deve permanecer no São Paulo. Se a diretoria deixar ele comandar o time, ele vai trabalhar melhor. Porque os problemas que o São Paulo enfrenta hoje não foram ocasionados fundamentalmente pelo Emerson Leão. Treinador no Brasil é a primeira cabeça que rola quando o time não vai bem. Não interessa se o problema é com a diretoria, se são os jogadores, a culpa sempre cai em cima do treinador. Muitos jogadores não gostam do treinador, acabam não jogando com vontade. Se continuar nessa crise do São Paulo ganhar um jogo sim, outro não, acho que ele vai embora rápido. Time grande igual o São Paulo não pode perder muito. O time é acostumado com vários e vários títulos. Então já houve um desgaste já com o trabalho do Leão. Se o Leão fosse demitido, quem você gostaria de ver no comando do seu time? O Muricy Ramalho novamente, né? Foi um grande vitorioso pela minha equipe. O Muricy sempre é bem-vindo, né? Eu queria o Muricy de volta. Ou o Muricy, né? O São Paulo só se dá bem com o Muricy. Mas o Muricy com certeza daria um jeito no São Paulo, como ele deu no Santos também. Enfiada de bola para Nunes, cruzamento da grande área, Zico cruzou, quem sabe agora, Tino bateu! Milagrosamente Leão para escanteio! Que peça, que figura esse, hein? O Show de horrores, Victor Ernesto Birner. Diga. Se é verdade que a voz do povo é a voz de Deus, o Leão está mais bem avaliado pelo povo do que pelo crítico. Mas é por isso que a direção do São Paulo não mandou ele embora. A torcida gosta. Porque ela é quase refém da opinião pública. Porque cada decisão da presidência, principalmente da presidência, tem sido colocada em público e a torcida do São Paulo não tem aprovado a maior parte.
Mas eu tenho que lembrar que essa mesma Se a Voz do Povo Fosse a Voz de Deus, Rival teria conduzido o São Paulo ao título. Né? Eu lembro aí algum amigo nosso que falou do time do Carpegiani do ano passado. Ih, falou do Carpegiani. Não, não é do sabia Carpegiani. que comprou Não, briga. então o São Paulo do ano passado, é que o ano passado tinha Dagoberto, tinha Marlos. Aí o Leão chegou, passou a mão na cabeça deles, eles não conseguiram jogar, a direção teve que mandá-los embora, gastou 20 milhões de euros no ano passado em reforços. E aí tem o time de mais pegada, porque tem jogadores com outro perfil. Esta pesquisa, esta sondagem... Se a Voz do Povo Fosse a Voz de Deus, Oswaldo de Oliveira, no seu tempo, no começo da década passada, seria o melhor técnico do Brasil. Certo. O Quarteto Mágico Eu teria posso dado lhe fazer certo. uma pergunta? Em 2006. Posso lhe fazer mais uma pergunta com uma resposta curta A Voz e do grossa? Povo, às vezes a Voz de Deus, às vezes não é. Sim. É possível dizer que a torcida do São Paulo é viúva de Muricy Ramalho? É, porque não conseguiu ganhar mais nada depois da saída do Muricy. Eu acho que a torcida do São Paulo fica muito incomodada comigo, mas eu acho que a torcida do São Paulo, muitas vezes, óbvio que não é por mal, é de maneira passional, ela joga contra o time. Vamos ouvir, bastante. aqui se ouve os dois lados. Vamos ouvir o réu. Emerson Leão, com a palavra. Ruge. Réu? Ruge, Leão. Réu? Ai. Invicto. Sobre o jogo, eu acho que o São Paulo iniciou o jogo muito robotizado, fazendo sempre as mesmas coisas, jogando paralelo, sempre com o seu lateral direito, cruzar. E isso não corria perigo e nem oferecia perigo, a não ser numa bola só do Rafinha, que ele enfiou para o Maicon e, infelizmente, o Maicon perdeu a oportunidade. Eu preferi correr o risco do segundo tempo, mas com o objetivo único de vencer. Nós precisávamos fazer mais uma vitória aqui dentro de casa. Nossa primeira vitória, porque jogamos só 2 vezes, né? Aquilo que eu sempre digo, mesmo hoje o Fabiano não tendo um bom desempenho, num aspecto geral, a bola sobrou para ele e ele pôs lá dentro. Então eu disse para vocês que sempre nós fazemos um gol, pelo menos. Então a gente tem que insistir ofensivamente, eu coloquei 2 ponteiros velozes, corri risco, mas deu certo, ganhamos o jogo. Emerson Leão falou. Emerson Leão que derrotou Falcão. Era Falcão o técnico do Bahia. E até curioso a gente observar, né, que o Falcão, durante o Campeonato Baiano, né, cunhou uma marca de montar um time muito ofensivo, né? O Bahia aplicou goleadas em determinados momentos. Ontem, vige Maria. Mas ele sentiu muita falta. Assim, Jogou numa retranca. O São Paulo tinha muito desfalque, Juca. Mas, sabe, assim, a prova de que o São Paulo tem um elenco. Né? O São Paulo tinha lá o Luiz Fabiano, tinha o Jadson, tinha o Cortez, tinha o Denilson, tinha o Oswaldo no banco. Ô, Vitor, o líder é o Botafogo. Olha o gol do São Paulo aí. Então, o Oswaldo, que é um jogador que ultimamente ele tinha ali relacionado para o banco de reservas, né? Oswaldo e Fernandinho entraram e Agora, o Bahia sentiu muita falta do Gabriel, que é um jogador muito importante no meio-campo, assim, é o jogador que tem feito ali a diferença. E aí perdeu muito a criatividade, porque entrou o Zé Roberto, que é um da turma do Come e Dorme, né? O Zé Roberto ex-Flamengo, ex-Botafogo, tal, da turma do Come e Dorme. Então, é complicado para o Bahia a situação. Você não pode exigir do Falcão o que você exige do Leão com os elencos que eles têm disponíveis. E nem do Oswaldo de Oliveira. Não? Não, porque eu acho que ele tem um elenco bom, mas abaixo de muitos times do brasileiro. E se conseguir uma vaga na Libertadores, o Botafogo que hoje é líder, eu acho que você tem que comemorar no final do campeonato, porque... Essa é uma outra boa conversa. Eu começo a achar, apesar de tudo que representa a Libertadores, que há um certo excesso que nós todos cometemos em torno dessa ideia da classificação para Libertadores, jogar Libertadores. Eu acho que, de alguma maneira, no futebol brasileiro, nós estamos desmentindo o grande poeta Fernando Pessoa, que um dia escreveu, né, com um heterônimo, que o Rio Tejo é mais bonito que o rio que passa na minha aldeia, mas não é mais bonito do que o rio que passa na minha aldeia, porque o Rio Tejo não é o rio que passa na minha aldeia. Você não acha que uma coisa é você, jogando o campeonato estadual, priorizar outras competições? Uhum. Outra coisa é você negligenciar
o começo do Campeonato Brasileiro, que afinal é o nosso grande campeonato, é o campeonato que se disputa durante toda a temporada, é o campeonato que é da nossa aldeia. E aí, em nome da Libertadores, seja porque estão na Libertadores, ou para chegar na Libertadores e se garantir nela, via Copa do Brasil, né, a gente vê este negligenciamento. E a minha pergunta é, para clubes que têm o investimento que tem, esses 4 de São Paulo, mais alguns do Rio, mais os 2 gaúchos, não seria de se exigir que eles fossem mais capazes de disputar 2 competições ao mesmo tempo? Não, eu acho que sim. Acho que aí depende de qual time que a gente está falando. Ontem, por exemplo, a derrota do Corinthians. Não jogou bem, o Atlético também não fez uma boa partida, no segundo tempo foi melhor. Uma derrota circunstancial. É um jogo que poderia, com a vitória do São Paulo também foi, poderia ter vencido por 1-0, ter sido 1-1, 0-0. Acontece, coisa do futebol. O Santos contra o Sport, lá caiu muito. Aquilo foi o tédio do tédio, o time sem criatividade, sabe, sem jogadas ofensivas, sem alternativas. Ali eu acho que dá para correr um pouco mais. Qual que é o grande problema disso, Juca? Você não consegue trazer para o jogador para o Campeonato Brasileiro nesse momento que ele está na Libertadores ou que ele está na Copa do Brasil. O nível de tensão que a gente viu no Corinthians e Vasco, de envolvimento emocional. Mas é por isso que eu estou falando. Exatamente isso. Fim de semana é ressaca. Mas não somos nós todos os responsáveis por fazer esse clima. Porque é o seguinte, Vitor. Não é. É a torcida. Quem que o Corinthians não teve ontem? O Paulinho, tá bom, que é o melhor jogador do time, o Jorge Henrique e o Emerson. Vamos convir que nenhum dos dois são nenhuma Brastemp, né? É diferente o Santos não ter o Neymar e o Ganso. Não ter o Ganso porque não vai ter o Ganso. Mas jogou contra o Sport em casa, o Corinthians pegou o Atlético fora. Tá bom, eu sei. Mas é demais a queda de qualidade, eu acho. É demais. Quer dizer, e a descaracterização do time. E eu acho que é isso mesmo, o jogador acaba tirando o pé, o jogador acaba sendo negligente, né? Por quê? Porque todo mundo só fala na Libertadores. Mas Juca, eu sempre achei que a imprensa tem uma influência muito forte no que pensa o torcedor. E algumas vezes eu acho que tem. Até quando o torcedor pensa bobagem. Tá? Mas depois de 92, quando o São Paulo ganhou a Libertadores, transmitida pela OMTV, e não tinha apelo nenhum quase na imprensa, ou tinha pouco apelo na imprensa, e a torcida teve uma reação daquelas, eu passei a achar que a torcida muitas vezes determina aonde o jogador vai colocar a maior parte da concentração dele. Pode ser. E a torcida do Corinthians, nesse momento, quer a Libertadores. A torcida do Santos não quer perder do Corinthians de jeito nenhum, quer a Libertadores, quer o tetracampeonato, é o ano do centenário. Eu escrevi que se eu fosse dirigente do Santos, eu faria o primeiro jogo no Morumbi, com o máximo de torcedores do Santos, me limitaria a dar a cota de lei para a torcida do Corinthians, poria 65 mil santistas no Morumbi e fazia o primeiro jogo lá. Porque é evidente que o segundo jogo vai ser no Pacaembu. É claro que ao Santos não interessa fazer os 2 jogos no Pacaembu. Ao Corinthians não interessa fazer os 2 jogos no Morumbi. Me parece que a resposta do Santos vai ser, diante disso, fazer o primeiro jogo na Vila Belmiro. Eu acho que é um equívoco técnico e do ponto de vista da pressão. O time do Corinthians não vai se assustar mais do que acostumado a estar em jogar na Vila Belmiro. A torcida que costuma frequentar a Vila Belmiro é menos ardorosa e mais exigente e mais crítica do que a torcida do Santos de São Paulo. Só complementando, a torcida do Santos contra o Vélez não ajudou muito no estádio. Ajudou, só ajudou depois que o Santos fez 1-0. Quer dizer... Faltou ali a participação dela para tentar superar o Vélez. Começou a ter crítica e insatisfação e tal, né? Enfim, essa é a minha opinião. A sua qual é? Você faria no Morumbi? É muito complicado. Eu sempre acho que o time tem que jogar em casa. Sim. Mas o Santos costuma jogar muito bem no Morumbi. E eu acho que o torcedor de São Paulo, do Santos, porque o santista de Santos vem para cá ver o jogo. Sim. O torcedor de São Paulo que irá, e que não vai em tantos jogos, e que vai ter uma partida decisiva contra o Corinthians em casa, vai tornar o estádio de São Paulo, se o jogo for lá, um verdadeiro caldeirão. Um verdadeiro caldeirão. Corinthians, que em Libertadores, historicamente, joga mal no Morumbi. Não quer dizer que possa quebrar isso. Claro. Mas lá perdeu para o Boca Juniors, lá perdeu para o River Plate, né? Então... Perdeu para o River Plate uma vez. Perdeu o gol do jogo que o D'Alessandro acabou o jogo. Perdeu a outra foi no Pacaembu. Isso. Porque o jogo da confusão foi no Pacaembu. De 2006. Isso. Muito bem. A resposta eu não sei onde eu jogaria. Não sabe. Eu jogaria no Morumbi.
se fosse dirigente do Isso, Santos. eu acho que o Luiz Álvaro tem que perguntar para os jogadores e para o técnico. Os vão dizer que prefere a Vila. Então a gente tem que jogar na Vila. O técnico Cuca, do Galo, campeão mineiro, que está 100% neste Brasileirão, estreou ganhando da Ponte Preta, em Campinas, que era uma asa negra do Galo, e continuou ganhando do Corinthians, do campeão brasileiro. Não é pouca coisa. Mas o Cuca já foi mordido de cobra. Ele tem medo de linguiça. Veja. Mas a tabela é dura, né? Porque a gente joga com o Bahia. Não é de matar com a unha, é duro. E depois a gente sai para jogar com o Palmeiras e com o São Paulo. Então é difícil a gente chegar aqui agora e dizer, não, nós vamos ganhar 9 pontos nos próximos 3 jogos. Mas nós vamos jogar para ganhar 3 do Bahia, depois tentar ganhar 3 do São Paulo, do Palmeiras, antes do Palmeiras, né? Eles estão envolvidos em outras competições também, e nós não. E nós não vamos estar nem na Sul-Americana, que é boa, eu queria estar, mas ela é desgastante. Eu já tive até a final com o Fluminense, e viaja para o Peru, e viaja para a Colômbia, e viaja para o Equador, entre meio a Campeonato Brasileiro, e tinha equipe que ficava só treinando. Desgaste, lesão, cansaço, tudo isso aí influencia muito. O técnico Cuca, um dos técnicos 100%. Os outros 2 são Cristóvão, do Vasco, e Oswaldo de Oliveira, do Botafogo. Cuca, sobre a questão também do Leão, o Cuca é um técnico praticamente descartado no São Paulo, tá? O Cuca lida muito bem com o Juvenal, mas tem algumas rusgas com os jogadores do elenco do São Paulo. E se a direção do time do Morumbi pensa em trocar de técnico, o Cuca não é o nome na pauta. Não é? Não é o nome na pauta. Tá. O Leão não ia cair depois do jogo de Goiás, independentemente do resultado? Não. Não. O Leão deve sair do São Paulo quando acabar a Copa do Brasil. Tá, mesmo que ganhe. Aí eu não sei como é que vai reagir a opinião pública e se a direção do São Paulo vai ou não fazer o que ela pretende. Tá. O que ela pretende? Trocar o técnico? Eu acho... E você sabe qual é o nome que o São Paulo quer? Não, Paulo mas eu Tuori. acho que no São Paulo, ultimamente... Acertei, não? Paulo Tuori. Não. Eu acho que no São Paulo, ultimamente, cresceu muito a possibilidade do time contratar um técnico estrangeiro. Seria uma ótima ideia. Eu gostaria. O problema é trazer outro estrangeiro no meio do Campeonato Brasileiro. Seria o Bianchi? Se ele tiver vencido... O Bianchi não tem... sei. Aí não? tem vários nomes, não sei que Sabeja, tem alguns. Guardiola, quem sabe, hein? Aí eu acho que fica na megalomania... Traz o Guardiola, traz o Messi, pronto, fazemos o São Paulo. Aliás, vi uma foto do Messi com o Mark Ramone, sensacional, o Tirolé. Aliás, a gente precisa falar um registro que seja, da despedida de Guardiola. Eu, depois de muitos anos, pela primeira vez, tentei torcer contra o Barcelona no final da Copa do Rei, contra o Atlético de Bilbao, porque fiquei muito comovido com o choro dos jogadores bascos quando perderam do Atlético de Madrid a Copa da Europa, mas eu confesso que não deu nem para torcer contra o Barcelona, porque com 2 minutos o Barcelona já estava na frente, com 10 já estava 2-0, falei, bom, e está aí o Guardiola indo embora, se despedindo dos seus jogadores. Esse cara é um cara que, para quem há que se tirar o chapéu, que elegância, que competência, que inteligência, que sensibilidade. Esse cara é desses caras que realmente enobrecem a prática do futebol. Está aí o técnico Guardiola, que foi um belo meio-campista, né? Sim. E que está se revelando hoje o melhor técnico do futebol mundial. Eu sempre faço questão de ressaltar, não só porque o time dele tem o melhor trabalho de bola de longe entre todas as equipes do mundo, porque é o único time capaz de marcar o tempo inteiro quase no campo adversário e roubar a bola, porque o time dele é excelente quando joga sem a bola. É verdade. Falar em roubar a bola, essa foi uma característica do time de Mano Menezes sábado contra a Dinamarca. E vamos lá, vamos considerar. Tá bem, o Mano deu a sorte, o time deu a sorte de fazer um gol logo de cara, com 8 minutos, quando o jogo estava em fase de estudos, um frangaço do goleiro dinamarquês. Mas é maldade só colocar isso na pauta, porque quando ele dá ninguém fala, sim. Então faz parte. Mas depois o Brasil fez 2 gols em bolas roubadas, né? Vimos uma belíssima atuação do Oscar e uma melhor ainda do artilheiro Hulk, né? Que vai assim ganhando a simpatia dos críticos e da torcida.
Bom, a Dinamarca o Brasil é o 7º do ranking da FIFA, a Dinamarca é, se não me engano, o 11º, está ali pertinho. O Brasil agora vai jogar contra os Estados Unidos, quarta-feira em Washington, que é o 29º. Os Estados Unidos acabam de enfiar 5-1 na Escócia, num outro amistoso, também disputado no sábado ou no domingo. Enfim, não importa. Com 3 gols do Donovan, os experientes, tem gol do Bradley. Foi contra os Estados Unidos que o Mano Menezes estreou, talvez na sua melhor atuação da sua seleção, quando o Ganso jogou uma barbaridade, 2-0 nos Estados Unidos. É um jogo muito interessante, esse quarta-feira, 9 horas da noite. Muito mais difícil do que o jogo contra a Dinamarca. Pois é, embora a Muito Dinamarca mais difícil. esteja mais bem classificada e vai mais jogar difícil. a Euro. Né? Depois, no domingo, o Brasil joga contra o México, ainda nos Estados Unidos, e na outra quarta-feira, também nos Estados Unidos, contra a Argentina. Aí o bicho vai pegar. Agora, por isso não temos rodada nem no meio de semana deste Brasileirão, nem no fim de semana, nem no outro meio de semana. Não, temos no outro, dia 6. Dia 6? Quarta-feira, certeza. Certeza. Mas não é dia 6 não é domingo? Não, dia 6 é quarta-feira. Ah, já é quarta-feira. Ué, mas então... Uns 10 dias de paralisação, 9 dias. Tá, Né? tivemos rodada, apesar de jogar a seleção no sábado, e voltamos a ter no meio de semana. Isso. É um absurdo. O bom é quando não tem. Né? Seleção jogando não tem que ter Aliás, se o campeonato. brasileiro começa tão mal, é exatamente porque muitos times se dedicaram bastante às finais dos estaduais, porque outros estão totalmente concentrados com a Libertadores e com a Copa do Brasil, e porque a seleção tirou também alguns jogadores. Quer dizer, o brasileiro apanha de tudo quanto é lado. O campeonato será, acho, muito bom. Mas mais adiante. 5, 6, 7 rodadas mais a gente tem que esperar. Vamos então, para valorizar o Brasileirão, distribuir chuteiras de ouro e pernas de pau Mas eu discordo de apenas entre os protagonistas do Campeonato Brasileiro. Discordo de todas. Ótimo. Vitor Todas, Birner discorda todas, de todos, o que me dá mais garantia de que são justas, corretas e adequadas. Vamos lá. Chuteira de ouro para o autor de um gol de bicicleta que manteve o Vasco na liderança do Brasileirão. Um gol sensacional. Alexandro. Lucas, o lateral botafoguense, que fez 2 dos gols do Botafogo para mantê-lo também na liderança. Ao invés de ser expulso totalmente, como vinha acontecendo. Exatamente. E Danilinho, o baixinho que fez um gol no gigante Cássio com um toque sutil de cabeça. O melhor jogador da partida, Gabi. O melhor jogador da partida são os 3 bolas de ouro. Pernas de pau para 2 jogadores que perderam 2 gols que a minha avó faria. Maicon, do São Paulo, e Elton. O do Maicon, apesar de não estar, a bandeirinha não deu impedimento? O bandeirinha não deu impedimento? Eu não sei se deu impedimento ou não deu. Eu sei que ele estava debaixo da trave e chutou por cima. E o Elton conseguiu furar uma cabeçada na cara do gol. Né? Pus até uma charge do Felipe Elias. Bom, eu discordo de todos. Todos. Vou lhe explicar o porquê. A tabelinha é feita às segundas-feiras. Estamos nesse momento fazendo a tabelinha. A tabelinha tem que se apegar aos fatos que aconteceram ao longo da semana. Sim. O perna de pau, ou os pernas de pau, Diego são Souza. o Diego Souza, o Cubeiro que perdeu o pênalti do Vélez Sarsfield da disputa, talvez até o Abel Braga, porque o Deco fez muita falta e escalou o jogador da segunda partida do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro na final contra o Botafogo. Esses são os pernas de pau. Chuteira de ouro, Paulinho. Chuteira de ouro é o Léo, Allan Kardec, o Rafael que pegou o pênalti. Você Cássio. acha que... O Cássio. Luva de ouro. Cássio, luva de ouro, porque... Gigante Cássio. O Campeonato Brasileiro está gelado. A Libertadores fervendo. Futebol é a coisa mais perversa e cruel que existe na face da Terra. Diego Souza, por muito pouco, deixou de ser herói e virou vilão. Cássio, Diego Souza tremeu na frente do Cássio. Cássio, evidentemente, virou herói do Corinthians. Indeciso, e poderia seguro. ter sido vilão em seguida ao sair mal numa cobrança de escanteio e permitir que o Rômulo cabeceasse sozinho para fora. Rebateu mal uma falta do Julinho que não deu em nada, saiu mal na cobrança de escanteio no final do jogo. Alessandro estaria com a carreira terminada no Corinthians se o Diego Souza faz aquele gol, né? Porque ele deu um estourão simplesmente em cima do Alessandro. Mas a defesa está mal em cima do posicionada, Diego não pode Souza. também. Bom, o único erro. Então, futebol é assim. O Fluminense esteve por 1 minuto para levar o jogo aos pênaltis. O único lance que o Riquelme fez, o único na partida, serviu na direita, o argentino chutou cruzado. Se o Diego Cavalieri não toca a mão na bola, é possível que aquela bola saísse na paralela à linha fatal. Ele tocou. Santiago Silva no rebote. O Santiago Silva fez o gol. Quer dizer, esse é o futebol, né? Esse é o futebol. Por um na cabeça, como diz o Esse é o tango futebol. famoso. Né?
Paulinho subiu, fez o gol no 7º escanteio batido pelo Corinthians, quando estava jogando bola na área, não estava acontecendo nada, né? E aí o Paulinho fez o gol. Este é o futebol. Futebol é um esporte tão maluco que quando você tenta adivinhar os seus resultados, acontecem situações tais que permitem até que alguém que é só passional fique perto de quem é racional e olha para o futebol com frieza. Veja a bola de cristal. Veja o resultado da bola de cristal. Se não vejamos. Vitor Birner acertou a classificação do Boca Juniors. Acertou a classificação do Boca Juniors porque Vitor Birner tem um argentino dentro de si. Não tem. Não é? E deu a sorte de, no último minuto, porque nos pênaltis, o Fluminense, com seu time experiente, tinha grande chance de levar. Sem se dizer que o He-Man perdeu um gol que não poderia perder, provavelmente liquidaria o jogo. Mas, enfim, ele acertou o Fluminense, ele acertou o Boca Juniors e eu errei com o Fluminense. Daí para frente é um baile. Porque eu acertei o Corinthians. Você aposta em brasileiro, você faz média, você aposta em brasileiro, você faz média. Ele votou no Vasco. Votou no Vasco. Diz que xingou o Diego Souza como... Nem o Leão ele xinga tanto como xingou o Diego Souza. Você é mentiroso, me jogando contra as pessoas, como você é Ele me disse aqui, fora do ar. Como você é vagabundo, mentiroso. Ambos acertamos a vitória do Santos, a classificação do Santos. Só um detalhe. Peraí. Só um detalhe, você vai continuar. Eu apostei no Vasco porque eu achei, se o Vasco fizesse um gol... Ele não fez. E teria um problema sério emocional lá no Corinthians. Mas não fez. Então, não fez? Então, mas não foi uma aposta tão irracional assim. Foi inteiramente irracional. Votou em quem estava torcendo. O Corinthians não toma gol no Pacaembu desde que começou a competição. Aliás, ressalto, mais uma vez, você que aposta sempre contra o Corinthians para o time classificar, e foi desmascarado aqui na semana passada e votou no Corinthians, foi à noite no linha de passe da SPN e votou no Vasco. É verdade. Ou seja, você é duas caras. Você no intervalo de 4 horas, você deu 2 votos diferentes, jogos diferentes. Eu nunca vi uma coisa igual. Olha aqui, no Brasileirão... Como você explica isso? Pode explicar? No Brasileirão, ele acertou o empate ridículo. Entre Flamengo e Inter. Eu errei. Eu votei no Inter. Ambos acertamos a vitória do Vasco contra a Portuguesa. Ambos erramos o Atlético Goiás 1, Ponte Preta 1, porque votamos no Atlético Goianiense. Ambos não. Ele errou a Náutico e Cruzeiro, porque ele deu o Cruzeiro e eu dei empate. Ambos erramos Santos e Sport, porque ambos votamos no Santos. Ambos acertamos a vitória do São Paulo contra o Bahia. Só eu acertei a vitória do Galo contra o Corinthians, porque racionalmente eu sabia que o Corinthians estaria de ressaca. Ambos erramos Curitiba e Botafogo. Eu votei no Curitiba, ele no empate. Meu voto mais racional, mais uma vez. Ambos erramos Fluminense e Figueirense, porque ambos votamos no Fluminense. E ambos acertamos a vitória do Grêmio contra o Palmeiras. Foi pênalti? Nossa, foi muito pênalti. Não, nossa não. Foi no Henrique? Nossa não. Do Gilberto Silva? É. Não foi pênalti? Então. Meu Deus! Posso falar? Posso falar? Não, Posso falar? Posso explicar? Na Libertadores não seria. Meu Tivemos lances muito piores onde não foram marcadas faltas por trás onde não dá cartão amarelo, e vocês, os Zé Regrinhas, não falaram nada durante a semana. Vocês aceitam tudo. Chega no brasileiro, o padrão é diferente. Eu marcaria o pênalti. Bom. Marcaria o pênalti porque é padrão brasileiro. Muito bem. Minha impressão é que o Gilberto Silva toca na bola, pega o Henrique, derruba o Henrique, e no padrão brasileiro isso é pênalti, não se questiona, eu marcaria. Tá? Mas dependendo do campeonato, se fosse um jogo quarta-feira, você estaria discutindo o lance, não teria a mesma opinião. Eu quero saber o que você realmente pensa. Eu achei que foi pênalti e eu queria dizer à nossa caríssima e queridíssima internauta, ao nosso caríssimo internauta, que melhor tê-lo como jornalista, ter que aturá-lo como jornalista, a tê-lo como árbitro. Já imaginou? Se Vitor Eduardo Nossa, eu não apito nada. fosse... Eu não apito nada. Vixe Maria. Eu não apito nada. Escute aqui. Aliás, o Grêmio é luxemburgado, ele quer hein? Fugir. Grêmio só cruzando bolas na área. Ele quer fugir Grêmio, da bola de Atlético cristal. Lari. A bola de cristal essa semana é simplíssima. São só 2 jogos. Ambos da seleção brasileira. Sério? Brasil, Estados Unidos, Brasil e México. Nossa, essa é a bola de cristal do tédio, né? Porque eu vou ter que fazer força para conseguir assistir esses jogos profissionalmente. Eu não assistiria, não teria nenhuma vontade. Eu, infelizmente, vou ter que deixar gravando o Brasil e Estados Unidos, porque na quarta-feira, no horário do jogo, estarei participando de um debate com o Rui Castro,
com o marinheiro sueco sobre o centenário de Nelson Rodrigues, que vai se dar muito mais interessante que o jogo. no Teatro do SESI, em São Paulo, na Avenida Paulista. Uma promoção do Sesc. Mas, enfim, depois verei o jogo e comentarei. Brasil e Estados Unidos. É um jogo perigosíssimo. Vamos lá apostar no empate. Mas eu estou confiando. Neymar deve jogar. Aposto na seleção brasileira. E aposto ainda nela contra o México. Brasil contra o México, eu vou apostar no Brasil. E o empate contra os Estados Unidos. Eu fiquei com duas vitórias verdes e amarelas. Verde e amarelas. E Vitor Birner apostou no empate contra o favorito... Tio e numa vitória contra os mexicanos. Depois, na outra quarta-feira, tem a Argentina, mas antes disso a gente tem a tabelinha para fazer o prognóstico. Sabe que hoje tem uma missão duríssima, né? Porque hoje começa a Copa CESP de futebol e hoje tem o jogo do Sistema Globo de Rádio e o pessoal me pediu para ser técnico da equipe de Society, que é uma coisa um pouco deprimente para minha carreira de treinador. E vamos enfrentar a TV Globo hoje. E os últimos jogos do Sistema Globo de Rádio foram deprimentes, assim. Então, 16-0 do lance, 16-0 em 1 hora. Eu não sei como conseguiram fazer isso, eu não estava lá. No último jogo, perdemos a TV Gazeta também. O que você tem a ver com o Sistema Globo de Rádio para você? Fui convidado para trabalhar, porque eu nem autônomos. Só que autônomos eu tenho mais, assim, apego do que eu tenho com o Sistema Globo de Rádio. Muito mais, aliás. O Massini joga? O Massini é meu auxiliar. Auxiliar. Joga o Sardenberg, joga Lonato, joga André Sanches, Rafael Prates. O Sardenberg joga? Sardenberg é obrigatório você ter sempre um jogador acima de 40 anos. Nosso elenco tem 3. Mário Marra, Carlos Alberto Sardenberg e Roberto Nonato. Mas o Sardenberg não tem mais de 40. O Sardenberg tem quase 70. Eu acho que ele é mais jovem que você. Pelo menos aparentemente é. Eu não sei a idade do RG, mas ele está muito mais bem conservado que o senhor. A Diana vai me ajudar, porque eu tenho para mim que, da abertura do programa, eu falei de temas e eu devo estar me esquecendo de um que nós você vê como a idade complica, né? Debater. Falamos da questão da impunidade, falamos do local do jogo da Libertadores entre Santos e Corinthians, falamos da má performance dos paulistas nessa abertura do Brasileirão, o negligenciamento do Brasileirão. Dos jogos. Falamos dos líderes, né? Falamos pouco, eu diria, do Botafogo, do Vasco e do Galo, né? O Galo, jogando em Belo Horizonte, que pode fazer uma diferença em relação às temporadas passadas. Pode. Eu achei muito simpático o estádio de Independência, muito bonito, assim, eu queria conhecer. muito acolhedor. Eu também. É um dos pontos cegos, né? Parece que tem muitos pontos cegos. Mas o estádio aparentemente Aécio, é muito legal. Muito legal. Eu achei lindo de se ver, assim, um gramado bom, isso colabora. Não fui lá depois da reforma, não conheço o estádio. Eu também não fui. Eu conheço esse estádio, faz parte da minha infância, porque eu ficava ali pertinho quando ia para Belo Horizonte. Enfim, eu acho que é o seguinte... Você não vai querer falar de MMA, da vitória do Cigano contra o Frank Mir fora de forma? Como é que é? Qual o problema? Não entendi qual é que é. A tabelinha é um programa voltado para esporte. a prática esportiva. Sim. Eu prefiro terminar a tabelinha aqui. Campeonato argentino, nada? Podemos falar do Campeonato Argentino. Tivemos uma rodada que poderia ser palpitante e foi muito chata. Porque o jogo do San Lorenzo com o Real Madrid, com o River Plate... River Plate e San Lorenzo no estádio El Perímetro. Bom, primeira coisa. O River Plate e o São Lourenço não se enfrentam, a não ser na Copa Argentina, porque o São Lourenço é um time de primeira divisão e o River é um time da segunda. Eu estou falando do Rosário Central. No Rosário Central, no Gigante de Arrojito. Foi no Gigante de Arrojito. Não foi no estádio... Com mais de 40 mil canalhas. El cilindro, El Perímetro. Não, El cilindro. La Bombonera. Não. E Monumental de Núñez. Isso, o jogo foi horroroso. 0-0. Como o Instituto também empatou, 69 pontos. Quem Rosário. empatou? Instituto de Córdoba. Instituto de Córdoba. 69 pontos Rosário, 67 River. Você tem 5 minutos ainda. 67 pontos Instituto de Córdoba. Você está enchendo linguiça. Faltam 3 rodadas. 3 rodadas. O Rosário, qual é a diferença? 2 pontos do Rosário está 2 pontos à frente do River. Que tem o mesmo número de pontos do Instituto. Estão juntos. Saldo de gols. Saldo de gols, o River fica à frente. Inclusive, saldo de gols, os dois devem superar o Rosário, se o Rosário for ultrapassado. O Rosário faz 2 jogos fora de casa, tá? Um contra o Desamparados, que é um time
vai ser rebaixado. Como é que ele chama o time? Desamparados. Ah, só pode ser desamparado. Que é um time de terceira divisão que subiu, agora vai deve cair de voltar novo. para a terceira divisão. É, Enquanto os outros dois fazem 2 partidas, O Instituto pega o Quilmes. Instituto pega o Quilmes, O Quilmes está brigando. joga em casa com o Quilmes. Como você sabe disso? Você não tem teoria, mas tudo bem. O Instituto pega o Quilmes. Você atrapalha meu Ô, Vitor raciocínio. Birner, eu sei de muito mais coisa que você nem desconfia que eu saiba. O Rosário vai jogar com o Chacareta em casa, que está fazendo uma campanha ruim, que é praticamente um time com torcida irmã da torcida do Rosário Central. Joga fora com o Patronato. Contra quem o River também enfrenta. Joga. Um joga contra os inválidos, não, contra os decaídos, não, como é que ele chama? Esse que vai cair? Desamparado. Desamparado e o outro contra os patronalhos. Patronato. O Patronato. O Patronato, quer dizer, os argentinos são muito divertidos. Bom, Vamos e na lá. primeira divisão tem o São Lourenço, que estava na zona do rebaixamento direto e agora conseguiu vencer no final de semana. O Tigres empatou. Isso é uma coisa maluca. O Tigres tem 3 pontos a menos que o Boca, está disputando o título, mas nesse momento cai diretamente para a segunda divisão. Pela performance. Pela performance. Lá são 3 anos de campeonato, a média de pontos. O São Lourenço, que está numa luta para permanecer, jogando em casa, tomou 2-0 do News Old Boys no primeiro tempo, fez 3-2 na segunda etapa com gols 42 no segundo tempo, gol de Gigliotti. Gigliotti, neto do Fiore. Não é neto do Fiore, Não? mas é o Gigliotti também. Tá. Então, a coisa na Argentina está, nesse momento, muito mais quente do que no nosso campeonato brasileiro. Até porque lá está terminando, aqui está começando, né? Porque lá segue o calendário Isso. mundial do futebol e aqui nós temos isso. E aí a seleção... Por exemplo, quando joga a seleção da Argentina quarta-feira contra o Brasil, tem rodada no campeonato argentino? Claro que não. É claro que não. É isto. Mas tem Copa da Argentina, você acabou poupando, inclusive tem o Rosário e Boca nesse meio de semana. Tá. Rosário e Boca. Muito bem. A Diana pede, pelo amor de Deus, para a gente parar de encher linguiça, porque a gente... Que ninguém quer saber do campeonato argentino, é Ninguém isso? quer saber do campeonato argentino. A não ser alguns malucos. Só o Vitor Birner. Não, tem mais uns malucos. Eu não perco esse jogo entre Rosário Central e Quilmes por nada. Não, é Instituto Aliás, é o Quilmes. Instituto que joga contra o Quilmes. Então eu perco esse jogo, porque eu não vou ver jogo de instituto nenhum. Nem do Instituto Padre Chico, que é um instituto para quem eu tiro o meu chapéu. Tiramos. Que, aliás, é mais ou menos como dirigir o time da rede Sistema Sistema Globo de Rádio. Com o André Sanches, Rafael Prates, Dornelles Carlos Alberto Santander. e o excelente goleiro Leandro Mota. Leandro Mota é bom goleiro. E ótimo É mesmo? jornalista. E ótimo mesmo? jornalista também. A gente fica por aqui. Segunda-feira estaremos de volta numa semana menos palpitante. Prepare-se, porque ele vai encher linguiça durante 40 minutos, porque só teremos 2 jogos da seleção brasileira para tratar. E se o Brasil ganhar, então aqui não vai ter assunto mesmo. Se perder, é capaz de ter Podia fazer uma matéria especial na Várzea, né? Na Um Várzea. clima diferente. Não, estou pensando em mandar você para os Estados Unidos fazer esses 2 jogos, não? não. Então vai a Ana Jardim, Não. que foi realmente... Manda aqui para Parelheiros no jogo da Várzea que eu me divirto mais. Abrilhantou essa nossa tabelinha. Até segunda, pessoal. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência, como se diz por aí, né? Ficamos muito felizes de ter a sua companhia. Pode sair do ar, porque senão eu vou ficar falando, porque eu sou que nem aquele cara que abre a porta da geladeira, vê a luzinha